Praise the Lord, my Lord, the mightiest prophet of the Lord. Bem, povo abençoado, o Senhor Jeová falou comigo. Nesta conversa, o Senhor Jeová, ele teve uma tremenda conversa comigo, e nesta conversa eu vi a enorme nuvem do Deus Todo-Poderoso que veio todo o caminho desde o céu, a enorme nuvem de Jeová Yahweh que veio todo o caminho desde o céu, e ele tocou na terra. Muito enorme, uma nuvem muito enorme. Eu não podia ver daquele lado, então quando ele tocou no chão eu não podia ver do outro lado. A nuvem de Deus, ele era tão enorme, a nuvem que é o próprio Jeová, quando ele tocou na terra, eu não podia ver do outro lado, eu não podia ver além de lá, porque ele cobriu totalmente o que do outro lado. A nuvem que é Jeová Yahweh, a nuvem que é Deus Pai, a nuvem que é a própria presença de Deus Pai neste tremendo sonho. E então, depois disso, então o Senhor também me mostrou a dispensação depois que o arrebatamento acontecer e a enorme escuridão que vai consumir a terra. Então nós lembramos que recentemente o Senhor me mostrou no céu, a abertura do céu e os tufos de glória e o resplendor da glória que veio, e então ele abriu a porta, a entrada do céu, e então eu pude ver dentro do céu. Eu me lembro que eu vim até vocês e disse isso para vocês, que o Senhor havia me mostrado a nuvem saindo como tufos de nuvem, agrupamentos de nuvens, e o brilho, resplendor da nuvem de Deus, da glória da nuvem de Deus, que veio como tufos de nuvem, então saiu da entrada do céu que estava aberta, então eu pude ver dentro do céu, nós nos lembramos muito bem. Então agora eu vi a enorme, densa e escura nuvem de Deus, enorme, absolutamente muito enorme. Ele veio e tocou na terra, mas eu não podia ver do outro lado. Se vocês se lembram bem, a profecia que eu dei quando eu perguntei para Deus Pai, meu amigo, que ele viesse para proteger a fronteira de Israel, para defender Israel do ISIS, para proteger a fronteira de Israel com a Síria. E vocês se lembram do cumprimento daquela profecia? Um ano depois, quando as forças israelenses estavam patrulhando aquela fronteira, e então a nuvem veio exatamente como a profecia dizia, a nuvem veio. A enormidade que eu vi hoje foi da mesma forma, e ela era muito mais densa, e ela se movia de tal forma que eu não podia ver do outro lado. E então, depois disso, ele me mostrou a dispensação depois do arrebatamento. Quando o arrebatamento havia acontecido, a densa escuridão que consumiu a terra depois do arrebatamento da igreja. Então, essa é a tremenda conversa que o Senhor teve comigo. E eu sei que agora nós estamos em uma série, nós estamos continuando numa série de ensinamentos do Senhor, a série do juízo final, o tempo do fim. Lembre-se que nós estamos vivendo no tempo do fim, então é muito importante falar deste evento do tempo do fim, porque primeiro de tudo, este que fala com vocês, ele trouxe o ministério do tempo do fim do Senhor para a terra. Então é muito importante entender este evento como a preparação da igreja vai te ajudar a viver como viver na terra nessa hora, para que você esteja no lugar certo, em retidão com Deus Todo-Poderoso, quando aquele tempo chegar, aqueles eventos chegarem. Novamente, é muito importante viver com conhecimento total de que nós estamos no tempo do fim, para que vocês mudem a sua conduta, sejam justos e santos e se preparem para o reino da glória, para que vocês não entrem em condenação e perdição eterna. O livro na Bíblia, no Romanos, capítulo 4, porque aqueles
que em persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade, Ele dará vida eterna. Vocês estão vendo isso agora? É muito importante entender o evento do tempo do fim, para que você possa mudar como você vive na terra. Como você vive neste tempo, que o conhecimento daquilo que eu estou ensinando para vocês dos eventos do tempo do fim, o juízo que está vindo, agora deve instruir como você deve ajustar a sua vida e viver na terra neste tempo. Novamente eu vou dizer, Romanos 2:7, ele diz: aqueles que persistirem em fazer o bem, e buscam glória, honra e imortalidade, Ele dará vida eterna. Então você vê que é muito poderoso. Então você agora pode escolher vida eterna, ajustando a sua vida para ser mais obediente ao Senhor, ouvir a voz do Senhor que está sobre a terra agora, os dois profetas de Yahweh que estão na terra, que estão trombeteando a vinda do Messias. E você pode ver que eles são aqueles que Deus enviou para preparar todas as nações, porque se alguém tivesse sido enviado alguém, você já teria visto essa pessoa andando por aí trombeteando com as mesmas visões. Então isso é tão poderoso, Romanos 2:7. A razão pela qual o Senhor nesta hora está ensinando e instruindo a respeito dos eventos finais, do juízo final que está vindo, para que você não viva em ignorância. Lembre-se que o diabo quer que você viva em ignorância e que você repentinamente encontre-se como o homem rico Lázaro. Repentinamente ele morreu e então quando ele acordou ele se achou no inferno. O Senhor está amando vocês para que vocês não vivam nesta ignorância. Porque ele está dizendo em Romanos 2:7 que aqueles que persistindo em fazer o bem buscam glória, honra e imortalidade. E nós sabemos que somente a justiça aumenta a vida do homem para até a imortalidade. Somente a santidade pode te garantir a imortalidade. A imortalidade significa viver longe da decadência moral, as coisas que corrompem a vida do homem, a corrupção moral deste mundo, a perecibilidade deste mundo, a mortalidade, as coisas que trazem morte para a sua vida. O pecado traz morte para a sua vida. É isso que o Senhor está dizendo agora, que aquele que persistindo em fazer o bem, que na sua vida agora na terra, cientes do juízo final, vocês persistam e não desistem. Então isso quer dizer que haverá resistência. Se ele está falando persistindo, então haverá forças do inimigo para te resistir. Quando você começa a buscar a justiça e a santidade, estas coisas que atribuem imortalidade às suas vidas como cristão. É isso que o Senhor está falando. Todas estas visões que eu estou compartilhando com vocês e todas estas conversas que o Senhor está tendo com a igreja, eu estou fielmente transmitindo para vocês, porque eu não me importo se vocês entendem ou não, porque a mensagem pertence ao Senhor e não a mim. Então, a mensagem é bem exata, falando a respeito da glória que está vindo no céu, resplendor, o brilho, branco, glória, gloriosa. E então aquela nuvem abre. E ele me mostra agora a entrada do céu aberta, e eu vejo dentro do céu, aqui da terra. O Senhor está dizendo, veja, o céu está aberto, o céu está pronto, a eternidade está pronta. Brevemente a igreja será levada. Mas tudo isso, e mais a nuvem da glória de Deus que veio, e me mostrando a dispensação da escuridão depois. Honra e imortalidade e justiça, significando separado de tudo que é mortal, tudo que vai trazer morte, mortalidade à sua vida, ao seu cristianismo. Ele está dizendo, ele dará vida eterna. Aqueles que fizerem estas coisas, agora que vocês sabem, na série que o Senhor está envolvido agora, trazendo revelação sobre o último
o juízo final, trazendo revelação daquilo que está vindo aqui, para que você fique bem informado. O Senhor preferiria e Ele é justo, Ele prefere então que você ajuste a sua vida e escolha a vida eterna. Que aqueles que persistirem em fazer o bem, buscarem glória, honra e imortalidade, Ele dará a vida eterna. Então, quando você vai ao livro de Mateus, Mateus 25, Mateus 25 é o oposto disso. Mateus 25, 46, olha o que ele diz aqui. Ele diz, então eles irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Se você começar no 45, ele responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer, alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. Estes são os iníquos. Então ele diz depois, eles irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Novamente aqui o Senhor está ajudando você a identificar o que é mais importante para você ter vida eterna. Ele diz justiça. Então ele diz, mas os justos, os cristãos santos, os cristãos que escolheram arrependimento e santidade, eles são sensíveis ao pecado e têm um coração arrependido. Então, eles estão imediatamente, quando eles fazem um pecado involuntário, eles não estão mais envolvidos em pecado. Então, imediatamente eles se arrependem e retornam à justiça, toda vez que pecam involuntariamente. Então, novamente aqui, mas para aqueles que buscam, que são egoístas e rejeitam a verdade. E qual é a verdade? A verdade é o Evangelho, a verdade é a santidade de Deus, a verdade é que Deus é santo, que Deus é justo, a verdade é que Deus diz, sede santos, assim como eu sou santo. Sejam santos, porque eu sou santo. Sejam justos, porque eu sou justo. A verdade é que o Deus Todo-Poderoso, o reino dele é santo. A verdade é que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então ele faz um contraste aqui no versículo 8. Agora, os que são egoístas significam movidos pela carne, movidos pelos desejos pecaminosos da carne. Tudo que diz eu. Entretanto, o Senhor está clamando para que nós vivamos uma vida separada e trazer a carne e os seus desejos pecaminosos sob controle, submetidos ao Espírito do Senhor. E ele está dizendo aqui, Romanos 2:8, mas os que são egoístas e rejeitam a verdade, seguem a injustiça, haverá ira e indignação, haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Então, primeiro para o judeu, depois para o gentio. Então ele diz no versículo 10, mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem. Então você pode ver a diferença entre fazer o bem e fazer o mal. Esta é a razão pela qual Deus está falando em uma base diária aos seus servos por voz e visões e sonhos para trazer para vocês, para alertar vocês de que você tem que mudar as suas vidas agora e mudar o seu destino. Porque lembre-se, vocês serão julgados estritamente baseado no que está escrito aqui, de que tudo que você fez aqui, você será julgado de acordo com aquilo como você viveu a sua vida nessa terra. Então este é o momento crítico desta divisão perto do arrebatamento, esta junção onde você vai ter que escolher. O Senhor está dizendo que todos agora podem ver.
Mas neste tempo crítico, o Senhor aumentou, Ele acelerou a comunicação e a transmissão para vocês, para que vocês possam entender que vocês têm um momento, uma oportunidade de ouro para transformar as suas vidas agora, para mudar as suas vidas e viver de acordo com a forma como Ele te garantiu, te deu vida eterna. Porque pessoas diferentes seguirão diferentes destinos. É isso que ele está dizendo aqui. E ele está dizendo no livro de Romanos 2, versículos 10 e 11, ele diz: mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem, ou seja, é santo, primeiro para o judeu, depois o gentil. Então no 11, pois em Deus não há parcialidade, Ele não tem favoritos. Então este é um momento muito poderoso na história da igreja, quando o Senhor está dizendo que naquele dia do juízo, quando aquele juízo for passado, for executado, a recompensa será dada pelas pessoas de acordo com a forma como eles viveram nesta terra. É por isso que o juízo de Deus é eterno e inalterável. E você não pode mudar. E é de acordo com a forma de como você viveu a sua vida aqui. Então, quando aquele dia chegar, quando você morrer ou quando o arrebatamento acontecer e você for levado para cima, a recompensa que você vai receber será totalmente eterna, absolutamente eterno e será inalterado. Não pode ser alterado. Você não vai poder dizer, por favor, eu cometi um erro, me dê uma chance, mude o meu destino. Não. Quando vocês se lembram quando o Senhor deu a parábola do rico e do Lázaro? O homem rico entendeu quando ele estava no inferno, ele entendeu que ele não podia mudar o seu destino, ele já estava lá para ficar. Que qualquer um que entre no inferno ficará lá para sempre. É por isso que quando ele estava pedindo para Abraão, ele não pediu para Abraão, por favor, me tire daqui, ou diga para o Senhor me tirar daqui, ou por favor, fala para eu me sair daqui. Ele disse, por favor, vai, diga aos meus irmãos, para que eles não cometam o mesmo erro que eu cometi, para que eles não acabem aqui. Então, a recompensa que você vai receber é baseada pela forma como você vive nesta terra e será eterno e imutável. Então vocês têm uma oportunidade de ouro, povo abençoado, de viver em retidão diante de Deus, de viver em santidade diante de Deus, viver de uma forma de acordo, que é de acordo com a vida eterna no céu, que é direcionada e instruída pela vida eterna, para que quando os livros forem abertos, então será lido a respeito de você, vai dizer aqui que naquele dia você recebeu a mensagem, arrependeu e mudou o curso de vida. É por isso que na mensagem que nós tivemos ontem, vocês ouviram muito claramente que o Deus Todo-Poderoso estava dizendo que Ele não tem prazer, Ele não tem prazer em ver a morte do ímpio no inferno. E naquele assunto Ele pega a Bíblia e Ele jura pela Bíblia. Ele jura pela Bíblia porque Ele é a maior autoridade. Ele só pode jurar por Ele mesmo. Então Ele diz, assim como eu vivo, diz o Senhor, eu não tenho prazer na morte do ímpio no inferno. O Senhor foi Ele que estabeleceu o juízo, o fogo, a agonia e a punição para os ímpios e os rebeldes no inferno. Foi Ele que determinou. Então, quando ele diz que ele preparou isso para Satanás e os seus anjos, o mesmo Jeová, nosso Deus, que criou o inferno, ele também determinou a punição, o fogo, a temperatura. Ele é o que aumenta o fogo 7 vezes mais. Ele que sabe do choro e do tormento no inferno. Como que eles estão chorando agora mesmo lá. Em um tempo, em uma tremenda e poderosa visão de Deus, o Senhor me mostrou, Ele abriu o poço do inferno e Ele me fez ouvir, estava tão escuro, eu não podia ver, mas Ele me fez ouvir o choro lá. Então, é um evento que vai acontecer e há milhões de almas chorando, era inacreditável, Ele me fez ouvir o choro do tormento no inferno.
Jesus pregou mais sobre o inferno do que qualquer outra pessoa. Por quê? Para que você possa escolher contra o inferno, para que você possa tomar uma decisão informada e viver uma vida bem informada na terra, para que você não cometa este erro eterno. Porque naquele dia, quando você morrer ou for arrebatado, ou você vai aparecer diante daquele trono e ele diz: a recompensa que você receberá será eterna, inalterável, imutável. Então a oportunidade que você tem é agora. E o Senhor que estabeleceu o juízo, o tormento, a temperatura, a escuridão do inferno, que foi preparada para Satanás e seus demônios, quando ele olha a sua vida em pecado, decadência morada, a escuridão espiritual, corrupção espiritual, morte espiritual, o gemido de toda a criação por causa do pecado. Quando ele joga, ele vê o pecado na terra, quando ele vê as mulheres dando à luz em dor, e então eles têm que cortar a barriga de uma mulher para fazer uma cesariana. Quando ele considera comendo comida pelo trabalho duro no chão, no solo, o desemprego, os necrotérios, as enfermidades, os necrotérios, a agonia, a depressão, os suicídios, os divórcios, a violência, o derramamento de sangue na terra, quando ele olha para tudo isso, juntamente com a agonia que está aguardando os ímpios no inferno, então ele olha para a eternidade. Quando ele olha para o céu, como que ele preparou a Nova Jerusalém, celebração diária, cerimônias com coroas de glória, coroas de justiça, coroas da vida, adorando diante do Senhor e na presença de Deus, onde nunca mais haverá pecado, nunca mais haverá juízo eternamente. Então ele grita para vocês, então ele jura, ele faz o juramento e diz: assim como eu vivo, eu não tenho prazer na morte do ímpio. E então, quando você morrer, antes que você morra, venha, volte-se, volte do seu mal, aparte-se para que você possa viver. Então é isso que o Senhor está dizendo. Um dia, estas visões, estes anúncios, estes pronunciamentos, estas transmissões que eu estou fazendo de Deus Pai, a cada momento quando Ele fala comigo, qualquer dia, qualquer hora eu venho e falo com vocês. E aqueles que vão viver para ver isso, vocês vão se lembrar disso no inferno, vocês vão lembrar das oportunidades perdidas. Quando o Senhor clamou, pediu e implorou para vocês: mude a sua vida, mude o seu destino, mude, aparte-se do pecado. E ele diz no livro de 2 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, enquanto eu termino agora. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, ele diz o seguinte. O livro de 2 Tessalonicenses 2, 12. Ele diz: e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então ele está falando da dicotomia: aqueles que serão recompensados com vida eterna e aqueles que receberão juízo, inferno, castigo eterno, morte eterna. Lembre-se, a segunda morte é a morte no inferno, é o lago de fogo. Esta é a morte que nunca acaba, os vermes que nunca morrem e o fogo que nunca apaga, dor, tormento que nunca acaba. Não tem dia, não tem noite, não tem feriado, não tem férias, não tem descanso. Então voltem, ele diz. Voltem-se do pecado. E se você ler o livro dos Salmos, Salmos 32. O livro dos Salmos 32, ele diz o seguinte. Salmos 32. Quando você chegar no livro dos Salmos, o Salmo 32, versículo 10. Salmos 32, versículo 10, ele diz o seguinte. Aleluia. Aleluia. Ele diz:
Many are the woes, Muitas são as dores dos ímpios, but the Lord's mas unfailing a love bondade do surrounds the Senhor one who protege trusts quem in him. confia nele. Many are the woes. Muitos são as dores. You know, the woes are the curses. Sabe as dores? Many are the curses. Muitas Many are são the as woes. maldições, of the maldições dos But ímpios. the Lord's unfailing Mas a bondade love do surrounds Senhor the one who protege trusts quem in him. confia nele. The O ones amor that trust in fiel the de Lord Deus, are the ones that obey him. ele They protege. trust him that anything and Aquele everything que he says, obedece, they believe ele and protege follow. tudo, porque eles creem And nele yet he e o says, seguem. "Many are the woes Entretanto, of the ele wicked, diz, of the muitas wicked. serão as The dores dos wicked are ímpios. those Os ímpios that são are aqueles rebellious. que They são are rebeldes, disobedient to the são instruction of desobedientes God. à They instrução de disobey Deus. God Eles, openly. eles desobedecem a Deus abertamente. Again, he's talking Novamente, about two different ele está destinies, falando de dois destinations destinos diferentes, of dois mankind, destinos da based on the humanidade, choice you make on the baseado earth na here. escolha que você faz na terra It is so aqui. powerful to É get to tão know poderoso about the saber end-time a events, respeito about do the evento do events tempo ahead do of fim, you, a respeito events do that evento God has revealed to aqui me, na sua that frente, you o may evento que Deus revelou para mim, inform your para living que Ele today possa according instruir to e that. informar a sua vida hoje That de it may acordo com inform the isso, way you live para today. que Ele possa That you te may choose informar a life forma como and você life deve eternal. viver, escolher a vida eterna. So may the Lord bless Então, you. que The o Messiah Senhor is os coming. abençoe. I see O the Messias tremendous está cloud of vindo. God Eu vi a visited and tremenda touched nuvem down. de Deus visitar e tocar o It chão. was so huge I could E not era see the tão outside. enorme que eu não podia ver do outro lado. And yet at the same time, Entretanto, ao mesmo tempo, eu eu vi, ele me mostrou a escuridão que vai consumir a terra inteira depois do arrebatamento da igreja. E então, ao mesmo tempo, ele também me mostrou no outro dia, eu vi fielmente diante de vocês o tremendo resplendor da glória de Deus no céu, quando a glória saiu como nuvens, e grupos de nuvens, e resplendor e glória. Então a glória abriu uma porta e ele me mostrou dentro do céu, significando que ele está prestes a levar os seus, aqueles que são dele, aqueles que confiam nele. Mas o amor infalível de Deus. Você pode imaginar o amor infalível de Deus, a compaixão de Deus, o cuidado de Deus, a graça de Deus, o perdão de Deus. Amor eterno que protege aqueles que confiam nele. Então confiemos no Senhor. Aqueles que querem receber o Senhor, digam, querido Jesus, eu me arrependo nesta noite, eu me aparto da desobediência e eu te aceito totalmente no meu coração como meu Senhor e meu Salvador, meu Senhor Jesus. E eu te peço, Senhor Jesus, para sensibilizar-me ao pecado, para que eu possa rejeitar o pecado. E sensibiliza-me à santidade para que eu possa escolher a santidade, a justiça e confiar em Ti em obediência. Obediência total. No poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo hoje. Amém. Obrigado.